Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia Daniela começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Espero que vocês estejam seguindo essas dicas. Primeira dica, você sempre procura um lugar calmo, ventilado, arejado, iluminado, para que você possa se concentrar na nossa aula. Sempre perto de vocês levem o lápis, a borracha, o apontador, o estojo de vocês contendo o material que vocês vão precisar para fazer as atividades e acompanhar a nossa aula. Tenha sempre ao seu lado o seu material didático, o seu livro, o seu caderno, ou a caderno de atividade, os livros da aula que vai ser ministrada. Hoje, a tia quer que vocês peguem o caderno de vocês e façam as anotações. Em ciências, nós vamos estudar sobre o sistema nervoso. A gente já estudou sobre o sistema locomotor, o muscular, o digestivo, o imunitário, o sistema nervoso reprodutor, o respiratório e o circulatório. Hoje nós vamos estudar sobre o sistema nervoso, que é o que comanda todos os outros sistemas. O sistema nervoso ele tem a função de captação e decodificação e a interpretação de estímulos de mensagem, a elaboração de respostas, os movimentos, as sensações e os pensamentos, a integração dos outros sistemas corporais. Então, o sistema nervoso é como se ele fosse o chefe e comandasse todo o resto do corpo. O sistema nervoso ele é dividido com os neurônios. As bainhas de Millennium é uma camada lípida que envolve os axônios, acelerando o impulso. Os neurônios que vivem no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, eles são as principais células nervosas responsáveis pela condução do impulso nervoso. O sistema nervoso, os neurônios, os impulsos elétrons atravessam os neurônios no sentido de dendrito e axônios. A sinapse é uma região entre os dois neurônios. Então, a junção entre um neurônio e outro existe a sinapse. O tipo de sistema de neurônios no sistema nervoso tem os sensoriais, que é o que comanda as informações dos órgãos dos sentidos para o nosso sistema nervoso. Tem os neurônios motores, que é que leva as informações e a ordem para o nosso cérebro, os músculos e as glândulas. E tem os neurônios de associação, que faz parte do nosso sistema nervoso, que ele tem uma conexão entre o neurônio sensorial e o neurônio motor. O sistema nervoso ele é subdividido em central e periférico, e o periférico ele está subdividido em autônomo e somáticos, que são os simpáticos e os parasimpáticos. O nosso sistema, os nossos neurônios, ele é acompanhado por o encéfalo, a medula espinhal e os nervos que tem no nosso corpo. O sistema nervoso central, que envolve nosso corpo, que é o que comanda nosso corpo, que ele é o chefe, ele que manda todas as informações para que os nossos outros sistemas ele faça essas suas funções. Tem o encéfalo, que está localizado no nosso cérebro, o cerebelo, o bulbo e a ponte. Também tem a nossa medula espinhal, que é a medula raquiana. O sistema nervoso central, que é o chefe de tudo, o nosso cérebro, é a maior parte do nosso encéfalo. Tem 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. Ele nos faz ter um ato voluntário. A nossa inteligência e nossa memória está localizada e responsável por ela é o nosso sistema nervoso. A nossa linguagem, a nossa criatividade e nossas emoções é a sua função. O nosso cérebro é uma substância branca, que é a parte interna do nosso cérebro, e tem a substância cinzenta, que é a parte externa do nosso cérebro. O sistema nervoso central também
que faz parte dele a nossa medula espinhal. Ela é um prolongamento do encéfalo, ela é protegida pela nossa coluna vertebral. Ela tem uma substância cinzenta, que é interna, e tem uma substância branca, que é externa. Ela coordena os nossos reflexos. Então, o cérebro, ele manda para a nossa medula, é como se fosse uma mensaginha, porque o nosso sistema nervoso, ele não é responsável pela codificação das mensagens para o nosso corpo. Então, ele manda a mensaginha para a medula espinhal e ela coordena os reflexos que tem no nosso corpo. O sistema nervoso central, a meninges, é um líquido que tem no nosso cérebro. São membranas que envolvem e ela protege o nosso cérebro. São essas membranas que protegem o nosso cérebro. O sistema nervoso, o periférico, ele pode ser dividido em somático e autônomo. Qual é a responsabilidade do sistema nervoso periférico somático? Ele tem ações voluntárias, ele é responsável pela musculatura esquelética. Já o autônomo, ele atua na integração dos sistemas corporais do nosso corpo. Essas ações são involuntárias, que não é da nossa vontade. Eles são subdivididos em simpáticos e parasimpáticos. O sistema nervoso periférico, os nervos simpáticos e parasimpáticos, ele age de forma anatônicas, ou seja, de maneiras opostas. O simpático age de uma maneira e o parasimpático age de maneiras opostas. O autorreflexo, o comando da medula. O autorreflexo é uma resposta rápida e involuntária a um estímulo. O nosso sistema nervoso, ele também tem um arco reflexo, que é o caminho percorrido pelo impulso nervoso de um estímulo até uma resposta. Então, até dar essa resposta que o nosso sistema manda a mensagem para a gente ter esse impulso, tem esse arco de reflexo, ele impulsiona. O sistema nervoso periférico, ele é subdividido em nervos cranianos, que são 12 pares, e os nervos raquianos, que são 31 pares. O nosso sistema nervoso, como a tia vinha falar, o nosso cérebro, que ele comanda todo o nosso corpo, o cerebelo, o bulbo, que faz parte, a ponte e a nossa medula. O cérebro, ele é responsável pelos nossos pensamentos, ele tem um movimento voluntário. A nossa linguagem, ele é responsável pelo julgamento e a nossa percepção. Já o cerebelo, ele é responsável pelo movimento, pelo nosso equilíbrio e a nossa postura. Já a ponte, a medula espinhal e o bulbo, ele tem a função da nossa respiração, do ritmo dos batimentos do nosso cardíaco e da pressão arterial. Então, cada parte do nosso cérebro, ele tem uma função. Você lembra que cada parte do nosso corpo, cada órgão do nosso corpo, ele tem uma função. Então, no nosso cérebro, cada parte do nosso cérebro, ele tem uma função. Que quem comanda todas essas funções é o cérebro. Ele manda, através dos neurônios, as mensagens para que as outras células, os outros órgãos, eles façam e cumpram a função que ele tem que fazer. Querendo rever nossa aula, entre lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br, acesse quantas vezes vocês quiserem, está na nossa plataforma digital também. Um beijo e até a próxima aula.